Oi, pessoal. Então aqui o primeiro vídeo que eu vou fazer é explicar para vocês como criar uma conta no Trello. Então, primeiro passo é procurar o site do Trello, entrar lá no site trello.com/pt-br. Eu vou estar colocando no link da descrição. Obter o Trello grátis. Pode escolher um e-mail que vocês usem com frequência. Coloca o e-mail continuar. E aí você pode escolher a opção registre-se. E aí ele vai enviar um e-mail de verificação. Então a gente entra no e-mail para verificar. Confirmar e-mail. Digite seu nome completo e crie uma senha. Inscrever-se. A conta está criada e aí a primeira tela que aparece é quem está no seu time. Você pode inserir quantos e-mails você quiser. Então, nesse caso, eu vou estar inserindo meu e-mail. E aí, vou estar só inserindo o e-mail para vocês poderem entender como que é. Mas, exemplo, se você tem na equipe 5 pessoas, primeiro passo, solicitar para todas essas pessoas criarem uma conta no Trello, e aí vocês colocam o e-mail que ela utilizou para criar essa conta, tá bom? Crie sua área de trabalho. Aí, essa opção você pode pular. E aqui a gente vai ter a nossa área de trabalho. Como que funciona? A área de trabalho do Trello, ela funciona como se fosse um projeto. Então, o que que eu posso fazer? Qual é a dica que que eu costumo fazer aqui? Definir, primeiramente, as áreas da sua empresa. Então, se você tem 5 áreas, área de venda, área de marketing, enfim, crie áreas para cada uma delas. Por quê? Cada área do Trello é possível criar até 10 quadros. Então, se você acabar criando uma única área de trabalho, depois você pode ultrapassar o limite que é no plano gratuito do Trello, e aí você vai ficar limitado. Então, exemplo, a gente vai criar aqui a área de trabalho, você vai colocar o nome da área de trabalho. Então, aqui a gente pode pôr área de trabalho marketing. Você tem a opção de colocar, então, time de marketing. Coloca o nome da empresa. O site você pode colocar, o site que você quer e a descrição. O que é a descrição? Qual a finalidade desse Trello? Então, qual a finalidade dessa área de trabalho? Desta área de trabalho? Centralizar e criar fluxos fluxos de demandas relacionadas
de demandas que envolve a área de marketing. Enfim, você pode colocar a descrição que você quiser e o site, né? Pode estar colocando aqui. Eu vou até pôr o meu site aqui já. E salvar. Nome curto, vamos ver a opção que ele dá. O nome curto já está sendo usado. Time de marketing, organize sua empresa. Salvar. Então, eu já tenho uma área de trabalho. Vocês estão vendo aqui que aparece particular. O que é importante saber? Quando você cria essa área de trabalho, você é o administrador, então mais ninguém consegue estar alterando essas informações. Aqui você pode pôr um logotipo, né? Pode para poder diferenciar e até localizar melhor esse quadro, essa área de trabalho. Ok, a gente criou então então, primeiro passo, criou a conta no Trello, a gente criou a área de trabalho, agora a gente vai criar um quadro. Ao criar o quadro, eu coloco o título, então vamos a um exemplo que precisamos de um fluxo de trabalho de calendário de social media, de calendários editoriais. Então eu vou colocar fluxo de demandas, calendário editorial. Aqui, no momento, vai aparecer somente uma área de trabalho, mas se você tiver mais de uma, você pode escolher qual área de trabalho que você quer deixar. E aí você vem na opção criar. Ok, criamos a área de trabalho, agora criamos o quadro, agora a gente consegue alterar o fundo. Então, você tem a opção de colocar tanto essas cores que estão aqui, ou você pode pôr essas fotos que tem, ou até um fundo personalizado, tá? Então, se eu quiser um fundo personalizado, eu já posso solicitar aqui. Então, exemplo, eu posso pegar um aqui, que nem tem uma capa minha aqui, e eu posso estar colocando essa capa, tá? Só para vocês entenderem, é possível colocar qualquer capa que precisar, ou eu quero alterar para o fundo cinza. Agora a gente começa a desenhar todo o fluxo desse quadro. E o que eu vou fazer? Como é um trabalho que deve ser muito bem mapeado antes, eu vou criar um novo vídeo só para estar explicando para vocês sobre isso. O que é importante saber nesse quadro? Primeiro, entender quem são as pessoas que vai compor esse quadro. Então, você vem em compartilhar e consegue pôr a quantidade de pessoas que vocês quiserem. Se vocês colocarem aqui, ela vai receber um e-mail ou vocês podem criar um link. Quando eu crio um link, copiar link, eu mando esse link para qualquer pessoa que precisa entrar nesse quadro e automaticamente ela vai entrar. Além disso, a gente tem aqui as configurações. Então, se eu vim aqui, tem sobre este quadro. Aqui está uma descrição, então a gente pode pôr uma descrição, qual a finalidade desse quadro e como deve ser organizado. Então, o que eu vou fazer no próximo vídeo? Eu vou, depois que a gente criar listas, que cada aba dessa a gente chama de lista, vamos organizar isso aqui. Descrever como são organizadas essas listas para todo mundo entender de forma clara, né, e não ficar nenhuma dúvida. Quando eu ainda coloco aqui, eu posso voltar sobre este quadro, tem várias opções, automação, mas a automação são só para planos pagos, tá? Então a gente não consegue automatizar em plano gratuito. Mas o objetivo aqui o primeiro passo é a gente estar organizando melhor as demandas, tanto da sua empresa quanto da sua equipe, e para a gente criar um quadro e vocês entenderem o objetivo do Trello. Aqui a gente tem configurações de e-mail para o quadro, seguir. Quando eu ponho a opção seguir, todas as vezes que tiver alguma informação, alguém comentar nesse quadro, vai aparecer para você,
tá? Outra coisa bacana que eu também vou estar explicando para vocês no próximo vídeo é o aplicativo do Trello. Eu consigo acompanhar tudo lá e é muito bacana porque eu não perco nada. Tomem muito cuidado, nunca cliquem em fechar quadro, porque quando vocês clicam em fechar quadro, automaticamente a gente está excluindo. O primeiro passo é fechar, ele fica na lixeira e depois ele pode ser excluído de vez. Depois eu também vou fazer outros vídeos explicando como fechar um quadro, como apagar um quadro, tá? Mas o objetivo aqui é mais criar essa conta e criar esse quadro. De itens arquivados também eu vou deixar para explicar nos próximos vídeos, porque esse também pode ser muita informação. E aqui em configurações, capas de cartão habilitadas, permissões para comentários, então todos os membros podem comentar. Se você não quiser essa opção, você coloca desativado, mas é bacana que todos os membros comentem. Por quê? O que eu gosto no Trello? A gente consegue unificar a comunicação aqui dentro, evitar ao máximo várias mensagens. Eu trabalho home office faz 5 anos e algo que me deixa muito assim estressada é toda hora a equipe tá mandando mensagem, solicitando coisas por lá, principalmente em grupos, que, nossa, se perdem muitas coisas e por isso que eu gosto muito do Trello. Aqui, permissões para adicionar e remover. Então, quem são as pessoas que podem adicionar e remover? Essa opção é super importante, porque se for um gestor que vai ser o administrador dessa área de trabalho, que é o que eu sugiro que aconteça, sempre o gestor criar essa área de trabalho e colocar os membros, então somente administradores que podem fazer isso. Se você colocar todos os membros, corre o risco de, às vezes, inserirem algum membro dentro desse quadro que não é para inserir. Então, é bacana vocês colocarem só a opção administradores, tá? Voltando aqui, copiar quadro. Aqui no copiar quadro, a gente consegue, depois de criar um modelo e esse modelo quer ser reaplicado em outros fluxos, a gente consegue copiar. Então, não precisa criar do zero. Mas o que eu vou fazer? Em cada vídeo, eu vou explicar alguns fluxos que eu trabalho. Só para vocês entenderem, o Trello, ele dá para organizar de diversas formas. Ele dá para organizar em efeito Kanban. Efeito Kanban é esse efeito aqui, a fazer em andamento concluído. Ou a gente consegue até mesmo criar listas. Então, por exemplo, nesse de calendário editorial, a gente vai entrar no mês de fevereiro. Então, eu preciso entender quais são os clientes que demandam um calendário editorial que precisam ser feito para o mês de fevereiro. Então, o que eu costumo fazer? Eu coloco o nome do cliente. Então, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Quando eu coloco o cliente 1, eu crio um documento no Word e o que eu sempre faço? Eu coloco esse documento no Drive e subo aqui. Por quê? Se eu precisar fazer alguma alteração, automaticamente já vai salvar aqui. Então, a gente coloca o link do doc, aqui, coloca o link, e aí você pode criar a etiqueta. Aí a etiqueta você pode colocar calendário finalizado. Eu quero criar outras etiquetas. Então, o amarelo eu vou colocar calendário em andamento. O laranja, o azul a gente pode pôr calendário aprovado. Enfim, a gente consegue criar diversas etiquetas para ir acompanhando isso. Então, nesse caso, o calendário ele vai estar em andamento. A gente tira essas outras aqui. Eu quero adicionar um membro. Então, agora eu vou explicar um pouquinho do card. Gente, só para explicar, eu estou passando geral, mas eu vou fazer vídeos explicando passo a passo do que deve ser feito, tá? Essa é mais uma aula geral de quadro, de área de trabalho, de quadro e de lista. Aqui na lista eu tenho membros, etiquetas, checklist, datas, anexo e capa. A capa eu tenho a opção de, se eu quero facilitar as cores disso, então eu vou escolher, por exemplo, todo calendário eu quero escolher a cor verde. Aí eu tenho a opção de colocar dessa forma, que aí vai ficar assim, ou eu tenho a opção de colocar dessa forma aqui, que eu prefiro.
porque aí é até mais fácil a leitura. Deixa eu alterar a capa. Vem para essa opção. Então, capa aqui, fechar. Então, facilita a leitura aqui, tá vendo? Cliente 1 facilita. Os membros, eu coloco os membros que eu precisar. A data, eu coloco a data e horário que isso deve ser entregue. Eu posso definir um lembrete, esse lembrete ele vai ser enviado sempre uma notificação. Se você tiver o aplicativo baixado, vai vir pelo celular. E se você tiver com um e-mail aberto, você vai receber uma notificação. Anexo eu consigo colocar pelo computador, pelo Google Drive, Dropbox, OneDrive. Então, eu consigo estar colocando aqui todos os anexos que precisar. E o checklist é a opção que eu mais gosto e depois eu vou estar passando melhor para vocês como eu organizo isso. Aqui são as outras opções. Mover. Eu consigo mover isso para qualquer quadro. Então, exemplo, se eu tiver 10 quadros, desses 10 quadros eu quero mover isso para um outro quadro, porque é um card que eu também preciso estar em outro quadro. Então, é só eu mover e eu consigo selecionar em qual lista deve estar e em qual posição. Copiar, eu também consigo copiar um quadro, como copiar um card como um quadro. Criar modelo, se eu coloco esse modelo, o que acontece? Depois vocês vão ver vários templates lá dentro, né, do Trello, que eu vou depois explicar também. E aí a gente pode criar um modelo nosso, pode deixar isso público lá para todo mundo. Seguir, que eu comentei, se eu seguir isso, todas as vezes que alguém comentar alguma coisa, vai estar sempre aparecendo para mim um histórico disso. Arquivar e compartilhar. Compartilhar, né? Eu pego o link aqui e mando para a pessoa. E o arquivar, quando você arquivar isso, ele está arquivado. Então, ó, esse cartão está arquivado. Aí a gente vai vir aqui, itens arquivados, e aí, exemplo que eu arquivei sem querer. Então, vai aparecer aqui, enviar ao quadro. Toma muito cuidado que quando vocês clicarem em arquivar, tem a opção excluir. Se vocês clicarem na opção excluir, não tem como recuperar esse card. Então tome muito cuidado, só exclua realmente se você errou em alguma coisa, né? Não era para ter essa lista ou escreveu algo errado, marcou alguém, enfim, uma demanda que você não vai mais aproveitar, tá? Então, basicamente é isso, né? No vídeo de hoje era uma aula mais básica para vocês criarem essa conta. Então, quem ainda não conhece Trello, pode criar a conta gratuitamente, pode criar área de trabalho. Tá na dúvida de criar qual área de trabalho vai criar? Não precisa de início nomear a área de trabalho, deixa sem nomear essa área, e aí depois você pode mapear todas as áreas que você precisa. Mas o que eu costumo, né? Qual a dica? A prioridade. Já começa faz um teste, já começa a fazer um cronograma semanal da sua rotina. Então, cria um fluxo de trabalho de cronograma semanal, coloca de segunda, terça, quarta, quinta e sexta aqui e vai pontuando as tarefas que você tem. Eu vou estar explicando mais para frente como fazer um cronograma semanal, mas a dica aqui é mais para você testar a ferramenta. Se tiver alguma dúvida, pode deixar as dúvidas nos comentários, que aí eu vou respondendo um a um, e na próxima aula eu vou mais a fundo explicar sobre alguns fluxos de trabalho que eu utilizo. Para não ficar vídeos muito grandes, eu vou sempre dividir esses fluxos de trabalho e eu sempre peço para as pessoas que tiverem alguma dúvida e que quiser criar algum fluxo de trabalho específico, deixe nos comentários que aí eu vou criando novos vídeos, tá bom? Beijos, pessoal, até a próxima.